Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Uma coisa que eu vi hoje, uma discussão, e achei interessante trazer para vocês. Eu já disse aqui, né, sobre pessoas que ficam falando de político corrupto e tal, e vale a pena falar, e tem que dizer mesmo, e tem que falar, e tem que botar para frente, e tem que não votar nele, né, também. Não somente falar, fulano é corrupto, aí depois o cara chega, coloca R$20 na sua mão, você vota nele. Quer dizer, não adiantou nada você dizer alguma coisa, né? Porém, tem dois lados aí. Primeiro, que para que eu cobre alguma coisa de alguém, eu preciso primeiro fazer aquilo que eu estou dizendo que o outro está errado em não fazer. Ou seja, eu preciso cumprir com os meus deveres. E não adianta, porque os deveres fazem parte da nossa própria vida. É uma necessidade. Até porque, se não houvesse os direitos e também os deveres, a sociedade seria uma canalice só, né? Seria uma mundiça, seria uma novela, uma confusão. Você imaginou uma terra que sem lei, um negócio sem lei, sem nada? Até na selva tem a lei. Pode ver que os felinos, por exemplo, eles fazem xixi na sua região, já para que o outro, quando vier, que sente aquele cheiro, já saiba que ali tem alguém, que ali tem um dono. Aquele pedaço ali tem um dono e ele tem que andar com cuidado, porque se ele pode ser enfrentado ali e enxotado para fora. Pois é. Então tem que ter a lei e a gente tem que cumprir a lei por uma questão de obrigação. Nem sempre a gente gosta da lei, mas é obrigado a cumprir. Tem um bocado de lei aí que a gente gostaria de que fosse diferente, mas não é. E não sendo, eu como cidadão de bem, você como cidadão de bem, não tem a opção de não cumprir, você tem a obrigação de cumprir. Porém, quando eu sou um cidadão de bem, cumpridor das leis, eu também gero em mim esta autoridade de também cobrar os meus direitos, que também tem, embora menos do que as obrigações. Bem menos, né? A gente tem bem menos direitos do que obrigações. E a gente tem essa autoridade a partir do momento que obedece às leis. Você tem essa autoridade de cumprir a obediência das leis que favorecem a você, ou seja, os seus direitos. E aí eu quero hoje mesmo, conversando com as pessoas ali embaixo, né? E como nós estamos em período eleitoral, e o cara nem quer falar muito assim e tal, mas 4, 5 palavras, daqui a pouco eleição. Entra pelo meio, aí é como aquilo antigamente, aquelas historinhas que nossos pais contavam, né? E aí, ele contava uma história quando pensava que estava livre, o menino dizia, ensinado por outro, pela mãe, né? Entrou pro perna de pato, saiu pro perna de pinto, o senhor rei mandou dizer que você contasse mais 5. Aí nunca acabava, né? E tome-lhe história, porque a criança gosta de ouvir histórias, e é bem interessante. Quanto mais floreada, melhor, né? Quanto mais floreada, mais interessante, porque vai mexendo com a imaginação da criança. Como era bom e como é bom essa questão de contar história para os nossos filhos, né? É uma prática que você precisa fazer, ler, né? Especialmente a Bíblia, ler um conto interessante e ler a própria Bíblia para as crianças, né? Então veja bem, e aí quando entra nesse assunto de eleição, entra sempre, porque estava vendo um episódio, bem em frente ao Banco do Brasil, quando eu vi uma pessoa recebendo um valor de alguém que é político, né? E aí eu fiquei dizendo, rapaz, né? Pois é, tá vendo aí? E tal. Mas infelizmente é isso que acontece. O grande problema é que tem as pessoas que abrem a porta para dizer assim, estou à venda. Eu não estou dizendo aqui daquele pai de família, daquela pessoa necessitada, daquela pessoa que está com um problema de enfermidade em casa, um medicamento, tal, uma palavra que às vezes vale mais do que dinheiro. Não estou dizendo que você não aborde alguém que é uma autoridade, seja na área legislativa ou executiva. Não tem nenhum problema você abordar uma autoridade para tentar resolver um problema que você está enfrentando, mas com sinceridade e não no intuito de ter uma barganha, uma troca, alguma coisa. Agora, quando o cara aborda um político para dizer assim, rapaz, eu vou votar em quem pagar minha conta de luz, isso é uma vergonha, né? Uma vergonha não para o político, mas uma vergonha para quem está falando um negócio desse. Por quê? Porque você, o cidadão comum, eu, você e todo mundo, a gente paga a conta de luz e de água obrigatoriamente todos os meses. Conta de água e luz, ou você paga ou eles cortam.
Então, por que quando chega na época de eleição, o cara quer que o político chega lá para o político pagar, né? Pedir para pagar a conta de luz, conta de água? E isso faz vergonha, né? Mas mais vergonha também é para quem tem, né? Nem todo mundo tem. Infelizmente, né? Nem todo mundo tem. Porque você abordar alguém para pagar sua conta de luz é muita sem vergonhice. Mas aí tem aquele outro que quer o pneu da moto. Aí você diz, mas Paulo Mesquita, não é justo. Não é justo o pobre que não ganha nada, não ganha, pelo menos no tempo de eleição, não ganhar o pneu da moto e tal. Olha, não está se tratando de justiça ou injustiça. A questão é que, quando alguém aborda para que o outro faça uma coisa ilegal, ele está sendo corruptor. Outra coisa, quando eu recebo qualquer benefício de alguém para o beneficiar, seja lá em que for, eu estou dizendo que não me importa com o que ele vai fazer quando estiver no poder. E não pode ser assim. Não pode, não deve ser assim. Você se lembra que eu falei agora há pouco que as leis nós temos a obrigação de cumprir. E sabe quem elabora as leis? São os deputados e senadores, deputados federais e senadores. São aqueles que elaboram as leis que você precisa cumprir. Mesmo sem gostar, você e eu precisamos cumprir. E por que na hora de escolher esta pessoa, eu tenho que ser comprado? Não pode. De jeito nenhum. Porque você, com R$20, com o pneu de uma moto, com o pagamento de uma luz, com o pagamento de uma energia, você não vai sair da pobreza. Claro que não. Então aquilo que não resolve o seu problema, que não resolve definitivamente o seu problema, não vai valer a pena. Porque você apenas se corrompe, você apenas diz, olha, quem eu sou uma moeda de troca, eu sou alguém que estou à venda, eu estou na prateleira para ser comprado. Você se desvaloriza, porque eu, sinceramente, partindo de mim, eu não dou um tostão furado para alguém que se coloca na posição de vendável, de vendido, de troca. Não dou, meu amigo. E agora para os políticos. Ei, políticos, é o dinheiro mais perdido que você faz na sua vida. Sabe por quê? Porque aquele que te aborda dizendo que para você pagar a conta de luz, para você dar um pneu de moto, para você dar uma quarta de café, para você não sei o que, isso ou aquilo, é aquele que está à venda até o dia da eleição. Você pode fazer o que você quiser com ele agora. Quando chegar no dia da eleição, ele vai votar em quem der 20, quem der 30, quem der 50. Porque ele é um vendável. Porque ele não tem caráter. Porque ele não tem aquele negócio que o povo chama de vergonha. Porque aquele que se coloca na posição de ser comprado não tem aquilo que a gente chama de vergonha. Não é a pobreza que tira... Não. O caráter independe de poderes, de dinheiro, de quantidade de valores que a pessoa tem. Você pode ser um homem de caráter catando latinha. E certamente, as pessoas que vivem catando latinha e juntando papelão, são homens e mulheres de caráter. São recicladores. São homens e mulheres de caráter. Sim, porque não é o valor da sua conta bancária, ou se você tem conta bancária ou não tem, que vai determinar o valor que você tem. Não. O valor que você tem está na sua decisão, no seu caráter, na sua verdade, na verdade que você transmitir a partir da sua vida, do seu procedimento, entende? Porque eu conheço muita gente rica, bem de vida e bandido, sem futuro, safado, fuleira, certo? Conheço. E conheço muito pobre que não tem nada, homem de bem, honesto, honrado. E para mim, fosse traçar critérios de valor, pode ter certeza que para mim, aquele homem de bem, mesmo que sem ter dinheiro no banco, é aquele que tem um caráter a zelar, certo? Porque qualquer coisa que alguém faça, usurpando o direito do outro, qualquer coisa que alguém faça, que a polícia não possa ver, por fora da lei, qualquer coisa que seja feito nesse sentido, está na contramão das coisas. E um dia a conta pode chegar, porque a corda vai esticar e olha, no outro lado da corda, na ponta, pode estar um toco de aroeira dessa grossura, viu, amigo? Ou um trator de esteira, que o cabo não consegue arrancar. Este é o nosso Direto no Assunto.
pode acreditar.